Depois de ter morado 10 anos fora do Brasil, eu e minha família decidimos retornar e agora estamos completando um ano da nossa volta e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como tem sido esses 365 dias de volta aqui no Brasil. Estamos no avião! Tá na hora de chegar, né, gente? Chegamos, Brasil! Se você não me conhece, eu sou Franciele Nogueira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu mostro vlogs do meu dia a dia com a minha família, mostro receitas, falo sobre maternidade e tudo mais que envolve o universo feminino. Então seja muito bem-vindo. Dá uma olhadinha aqui no canal se você tá chegando agora. Se você gostar, te convido a se inscrever e vir fazer parte da nossa família. Estou aqui com companhia, como vocês podem perceber, temos uma cachorrinha tentando se acomodar dentro do cantinho. Gente, eu decidi fazer esse vídeo porque tava completando agora 10... Eu ia falar 10 anos. Completando agora um ano que a gente retornou ao Brasil e eu queria contar um pouco pra vocês como tem sido esse ano, compartilhar algumas experiências, porque que ano, meus amigos, foi um ano muito, muito intenso, de muitas adaptações e eu tenho algumas coisas pra contar pra vocês. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, às vezes a gente olha alguém e pensa assim, ah, fulano voltou dos Estados Unidos, voltou da Europa, voltou não sei da onde e agora parece que esqueceu o português ou parece que esqueceu os costumes de como as coisas são aqui, nossa, que pessoa metida, tá fazendo de conta que é muito diferente, nem passou tanto tempo fora assim, a pessoa é brasileira, vai pra fora, tem uma experiência aí e depois acha que não sabe mais como é Brasil. E eu já fui essa pessoa que julguei até eu viver essa experiência e eu posso dizer pra vocês que, pelo menos no meu caso, ter morado uma década fora foi algo... É muito tempo, uma década é muito tempo. E mesmo que sejam 3 anos, 4 anos, tem coisas que quando você se imerge essa é a palavra? Aí, gente. Quando você entra numa cultura diferente, você acaba, por não vivenciar coisas da sua própria cultura, você acaba esquecendo, você acaba passando batido e você vai se transformando nesse processo de morar em outro país, de se adaptar a uma nova cultura e você acaba se tornando uma pessoa diferente daquela que saiu da sua cidade, do seu país. Então, quando a gente olha alguém e tem essa sensação de que a pessoa tá sendo metida ou que a pessoa tá sendo isso, aquilo, na verdade é porque a gente não vivenciou isso e só quem morou fora sabe que a gente se transforma com essa experiência. Então eu olho pra mim e penso que a Fran, que saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos 10 anos atrás, 11 anos agora, né? É uma Fran muito diferente da Fran que voltou 10 anos depois. Foi uma década inteira, foi a minha vida inteira adulta praticamente, né? Eu saí com 23 anos do Brasil, recém-casada. Então eu não tive a experiência de vida adulta no Brasil até agora, até recentemente. Então, pra mim foi uma grande mudança. E eu tratei isso com essa seriedade de realmente uma grande, grande mudança. E quando a gente saiu do Brasil, a gente achou que a gente não voltaria. Eu achei realmente que a gente ia ficar lá a vida toda e esse era o nosso plano. E foi o nosso plano até as crianças nascerem, né? A gente acabou mudando a nossa visão sobre algumas coisas. E eu conto em vários vídeos aqui no canal o porquê que a gente decidiu voltar pro Brasil. Então, se você quer assistir esses vídeos e não assistiu, vai ter o cardzinho aqui em cima para você poder acompanhar esses conteúdos. Mas aqui eu quero dizer sobre como foi a nossa chegada aqui no Brasil. A gente chegou com 10 malas, né? 11 malas, na verdade. 3 crianças, né? A gente saiu do Brasil, só eu e Lincoln, voltamos com 3 crianças, 11 malas. E a nossa chegada aqui, o primeiro choque foi de temperatura, né? Porque a gente saiu, tava menos 20 no dia que a gente saiu, que a gente foi embora. E quando a gente chegou aqui, tava, sei lá, 30 graus, sei lá, 30 e poucos graus, tava no auge do verão, né? Fevereiro. E a gente saiu do frio de menos 15. Essa sensação. Não, menos 20 tava ontem. Menos 20 e aqui tá quantos graus será agora? Não sei, gente, quantos graus tá, não dá pra ver, né? Mas assim, tá muito quente. Foi um choque bem grande, assim, quando a gente botou o pé pra fora do aeroporto, assim, o calorzão, assim. É um choque, mas eu adoro, gente, eu adoro calor, então pra mim tá ótimo. Então a gente teve esse choque de temperatura, mas era uma coisa que a gente queria tanto, sabe? A gente tava tão cansado de estar lá e depois quando a gente tomou a decisão de voltar pro Brasil, a gente tava nesses preparativos por meses, fazendo esses preparativos pra voltar. E aí quando chegou finalmente o dia de voltar, foi uma coisa assim de tipo alívio, sabe? Ai, finalmente a gente vai...
agora vai, sabe? Vai encerrar esse capítulo. E eu sou uma pessoa assim, quando eu tomo uma decisão, eu quero fazer logo, e não importa se vai ser uma decisão que eu quero muito ou uma decisão que eu não tô feliz. A partir do momento que eu sei que vai acontecer, eu quero que aconteça logo e quero fazer o negócio ir pra frente. E tava me angustiando muito aqueles meses antecedentes, né, a nossa vinda ao Brasil, onde a gente vendeu todas as nossas coisas, a gente ficou com a casa vazia praticamente, sem sofá, as crianças dormindo com colchão no chão por meses, assim. Eu tinha 3 panelas pra cozinhar e não tinha nada mais, ali na minha cozinha 4 pratos, super vivendo no minimalismo. E foi uma experiência muito legal também de perceber o quanto as coisas elas não são essenciais, né? Os itens essenciais mesmo são muito poucos, então foi muito legal de ter essa experiência, mas ao mesmo tempo foi extremamente difícil de ter esse preparo, ter essa expectativa, enviando mudança e fazendo tudo esperando a vida acontecer. E quando a gente chegou aqui, parece que a gente tava com esse sentimento de tipo, agora sim, agora finalmente a gente vai poder viver. Mas não foi isso que aconteceu, porque daí vieram novas coisas. Eu acho que a vida é assim, né? Aí a gente decidiu comprar essa casa aqui, que tava levantando a casa, né? E a gente decidiu fazer todos os acabamentos da casa e comprar a casa e mexer nisso. E aí parece que a gente chegou a gente tava numa casa alugada, que a princípio a gente ia ficar 3 meses, a gente acabou ficando 6 meses. E aí eu não pendurei um quadro na parede, não fiz nada na casa, a gente parece que tava vivendo assim, tipo, a qualquer momento a gente vai sair daqui, era como se estivesse num Airbnb. E aí aqui o rack, que vai ali no lugar daquele outro. Esse rack com painel, o painel a gente vai acabar não pendurando, porque como a gente vai embora logo dessa casa, a gente não quer ficar furando as paredes e tal. Então a gente só vai deixar ele encostado mesmo e usar o rack, que é um rack bem bonito, gostei, eu mostrei pra vocês no dia que eu comprei ele, vocês viram lá no vlog. E é isso, aí aqui tem uma janela boa, a porta aberta assim, ó, circula bem o ar, sabe? Então parece que logo que a gente chegou aqui no Brasil, o sentimento foi de tipo, a gente também não está vivendo, e parece que as coisas só começaram a acontecer mesmo pra mim a partir de setembro, que foi quando a gente entrou nessa casa. Aí sim eu senti, tipo, agora estamos no Brasil, agora a gente mora aqui, agora essa é a nossa vida. E gente, que dia feliz hoje! É o dia oficial da mudança. Vamos para a nossa casa nova e eu tô muito feliz, gente. Nossa, a gente vai morar na nossa casa própria. Porque eu acho que os 6 primeiros meses a gente ficou muito tentando, sabe, se adaptar, tentando... Foi uma coisa estranha. Eu acho que em termos de choque cultural, poucas coisas me chocaram, porque obviamente sou brasileira, vinha pro Brasil quase todo ano, então eu não perdi assim, tanto a noção da cultura brasileira, né? Até porque meu marido é brasileiro, a gente fala português em casa, sempre viveu no meio de brasileiros, né? Então não teria como a gente esquecer da nossa cultura. Mas algumas coisas a gente acaba não vivenciando e se acaba esquecendo. E aí foi um pouco de choque, assim, de ter que me adaptar, por exemplo, chegar aí no mercado e descobrir quais eram as marcas que eu gostava. Pra mim foi completamente como se eu estivesse indo pra Índia, entendeu? Que eu não conheço nada. Foi essa sensação de, tipo, eu não sei quais marcas são boas, eu não sei o que é legal. E até hoje eu tô assim. Ontem eu saí pra comprar maquiagem pela primeira vez, depois de 1 ano morando aqui, porque eu trouxe as minhas maquiagens e eu precisei repor uma base. E ontem eu tava lá no Instagram, gente, vocês me indicam que loja que é bom pra isso, que marca que é legal, não sei o que. E eu me pego como se fosse uma turista em alguns momentos, assim. E eu sei que isso pode soar metido pra algumas pessoas, mas é a minha realidade de não entender questão de consumo aqui, por exemplo, algumas coisas assim, de ficar meio perdido, o que é legal, o que não é, que loja é boa, que loja não é. E aí algumas coisas da cultura mesmo, eu sinto que eu tô ainda muito por fora. Então eu fiquei muito tempo fora, por exemplo, cultura pop daqui do Brasil. Eu sei lá quem é cantor X, Y, Z, o ator não sei o que, ou que novela que passou, ou que não sei o que aconteceu. Fiquei por fora. Eu não foi uma coisa que eu fiz questão de alimentar e de estar por dentro nos anos que eu estava fora. Então, às vezes, eu me pego nas conversas com as pessoas, ou nas coisas que eu escuto das redes sociais, nas referências que as pessoas usam de pessoas e tal, sem saber quem são essas pessoas, como se eu tivesse realmente numa cultura diferente da minha. Então, essa é uma coisa que mudou pra mim e que é muito estranha, porque eu acho que a partir do momento que você sai do seu país e você passa um tempo fora, quando você volta, você nunca pertenceu àquele país onde você morou, porque eu sempre me senti uma estrangeira nos Estados Unidos, eu sempre me senti uma estrangeira no Canadá, mas quando você volta, você também não é
100% brasileira. Ai, gente, não é esse o termo, tá? Mas você não é mais a mesma também, porque você também viveu outras coisas de outras culturas que você trouxe e você trouxe para sua própria cultura, para sua forma de viver, que são diferentes do padrão da onde você tá. Então, isso para mim ficou muito evidente, retornando agora pro Brasil, que elementos da cultura da América do Norte, que foi onde eu morei, eu incorporei na minha cultura e eu acho, às vezes, aí eu olho, às vezes, de uma perspectiva de fora, sabe? Como se eu estivesse de fora da cultura brasileira em alguns momentos. E eu analiso a cultura brasileira de um olhar distante, às vezes, em alguns aspectos. E aí eu também sinto que eu também não tô 100% por dentro das coisas que estão acontecendo. Isso é uma sensação meio ruim. Parece que você não é 100% brasileiro, você também não é americano, canadense. Você acaba se tornando uma terceira cultura. Tive que sair para atender o telefone. Então, só o que eu queria dizer é que a gente realmente incorporou alguns aspectos da cultura de fora e a gente misturou com os aspectos da nossa cultura mãe, né, nossa cultura brasileira, e a gente formou meio que uma nova cultura. Isso pra mim ficou bem evidente. Então, por exemplo, hábitos assim que eu acho estranho. Um exemplo bobo: vou num restaurante. Quando eu vou num restaurante na América do Norte, eu tô sentada, peço o meu prato, tudo bonitinho, vem a pessoa, traz o prato, daqui passam alguns minutos que eu comecei a comer, vem o atendente perguntar: tá tudo bem? O prato era isso mesmo que você queria? Você gostaria de alguma coisa? Eles vêm checar se tá tudo bem, tudo certo com o prato que eu pedi. E aqui no Brasil não tem esse costume, a maioria dos restaurantes. A gente até foi esses dias num restaurante que o rapaz fez isso, mas é muito raro. E uma coisa que eu acho, uma coisa boba, mas que eu acho muito estranho quando eu tô no restaurante, não vem a pessoa perguntar se tá tudo bem, porque às vezes sei lá, o ponto da carne não veio certo, ou às vezes eu acho educado a pessoa vir perguntar. Isso não se faz aqui. Uma coisa, é um exemplo bobo, mas coisinhas, pequenas coisinhas desse tipo que a gente olha e fala: mas por que aqui não faz? Ou por que e lá acontecia também, de coisas da nossa cultura brasileira que a gente achava ruim, lá também acontecia. Porque não tem cultura perfeita, né? Mas assim, pequenos detalhes como esse, ou então o fato das pessoas serem muito barulhentas aqui, né? Todo mundo aqui é muito barulhento, é muito expansivo. Eu acho que a cultura brasileira, ela valoriza muito a pessoa extrovertida, ela valoriza muito a pessoa, né, que é assim. E lá fora não é tanto. Você ser uma pessoa mais discreta, ou então você tá em lugar público, você não fala alto, você fala baixinho. Ontem eu fui numa loja, estavam duas amigas comprando juntas, nossa, falando super alto e comentando da blusa e que a outra ficava gorda com essa e que não sei o que. E daí esse tipo de coisa que você vê mais discrição em outras culturas, assim, eu só tive experiência na América do Norte, né, pra comparar, mas que daí você vê essas diferenças que não necessariamente tornam uma errada, outra certa, mas é diferente. Então, algumas vezes isso me incomoda de ver, assim, o barulho extremo, mas em outros momentos eu adoro, porque eu amo que o brasileiro tem essa de conversar com todo mundo e você não aguenta silêncio, o brasileiro não suporta silêncio, né? Então, se tá duas pessoas uma do lado da outra, ninguém vai ficar em silêncio, uma vai puxar assunto e sempre vai rolar um papo e você vai descobrir que a pessoa tem um vizinho com um neto que tem isso, que tem aquilo, sei lá o quê. Quando descobre, você já vê que é parente do vizinho, do cunhado. Esse tipo de coisa eu acho super legal. Em muitos momentos é uma coisa que eu gosto da nossa cultura daqui, mas que é diferente. Então, esses detalhes, essas diferenças de culturas são bem evidentes. E pra mim, ter voltado pro Brasil tornou ainda mais evidente isso. E certas coisas eu me acostumei e eu amo. E certas coisas eu ainda tô com dificuldade de processar ainda. Eu ainda estou me acostumando. Esses 12 meses desde que a gente voltou ao Brasil têm sido muito intensos. Eu acho que intensidade é a palavra do ano pra mim. Tudo foi muito intenso, a gente decidiu, né, construir a casa e aí todo esse processo de finalizar a casa e nananã. Aí convivendo com a família, a gente começou a ter rede de apoio, a gente começou a ter experiências novas. Eu também nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei nesses últimos 12 meses. Comecei a trabalhar com marcas que eu gosto, que eu admiro. Tive o privilégio, né, de fazer várias publicidades ao longo desse ano, que foram muito boas em termos de carreira. Lancei
meu curso, foi tanta coisa que aconteceu nesse ano e algumas coisas a gente tentou assim se adaptar, né? Coisas novas na nossa rotina, como por exemplo, ter gente trabalhando aqui dentro da nossa casa, né? Que a gente sempre foi sozinho, eu e o Lincoln, para cuidar das crianças, para manter a casa. E aí esse ano a gente teve babá, a gente teve diarista. E isso tudo foi uma coisa nova, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chamou atenção logo que eu cheguei aqui no Brasil, sendo bem sincera, foi a facilidade de poder ter acesso aos serviços, né, que lá fora são caros. Então, poder ir na manicure toda semana, são esses pequenos luxos que pra mim foram assim, ai, que gostoso aqui, agora eu posso fazer minha unha toda semana, ai, que gostoso, agora eu posso ter alguém pra me ajudar aqui em casa, né, e agora é diferente essa realidade, né, e isso pra mim foi muito, assim, brilhou o meu olho, sabe, eu acho que ao longo desses meses, de ter essas possibilidades diferentes do que o que a gente tinha, e foi bom, mas agora que passou um ano, a gente sente que agora sim a poeira já baixou, agora a gente já se assentou, já achou o nosso lugar. E aí você começa a descobrir qual que é o seu estilo, o que funciona, né? E dando esse exemplo, por exemplo, da pessoa que trabalhava aqui em casa, né? Das 2 funcionárias que a gente tinha ano passado e agora esse ano a gente não tem. Eu comentei sobre isso com vocês num dos últimos vlogs, então dá uma checada lá, acho que foi o penúltimo vlog que eu postei no canal, sem ser o último, sem ser esse e o último, o que veio antes. Dá uma checada lá onde eu explico isso, por que a gente tomou essa decisão, mas eu acho que num primeiro momento encantou muito os olhos, assim, essas possibilidades de terceirizar certos aspectos da nossa vida, né? E a gente começou a perceber como que aqui é o país onde você chama alguém pra fazer tudo, né? Você quer montar um móvel, chama alguém que vem montar o seu móvel. Você quer fazer não sei o que, alguém vem cortar sua grama, alguém vem não sei o que. Tudo, né? Você terceiriza muitas coisas aqui, né? E lá fora não, lá é a cultura do faça você mesmo, né? Então você corta a sua grama, você limpa a sua casa, você faz a sua unha, né? Quando faz. É tipo uma cultura diferente, né? Então são certos privilégios que quando você tem condição financeira pra isso, são coisas que encantam. E são coisas que, se às vezes você tem uma condição financeira boa e você vai pra um outro país, tem gente que não se acostuma. Agora eu vou ter que faxinar minha casa, agora eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Tem gente que não gosta e não se adapta com isso, mas são diferenças que são sutis no dia a dia, mas que somadas elas têm um grande impacto na forma e na rotina que a gente tem como família. E agora entrando num terceiro aspecto, eu acho que já linkando com o fato da gente ter ajuda e faxineira e não sei o que, eu senti no meu trabalho, por ter a vida exposta, né, eu trabalho expondo o meu ponto de vista, a minha forma de viver, a minha rotina, e eu senti que aqui começaram a surgir muitas cobranças, muitas comparações, porque agora o meu estilo de vida era muito mais identificável. Então, assim, principalmente esses primeiros meses, assim, eu senti um choque, às vezes, assim, nas pessoas que estavam me seguindo, que estavam comentando nos meus conteúdos, de, sei lá, fui fazer uma compra de mercado e aí eu comprei o leite X em vez do leite Y, sabe? Ah, nossa, olha, o leite X, olha ela gastando com leite X em vez de comprar o Y que é mais barato. Então, olha ela, não sei o que, fazendo isso. Ela pode gastar com isso, por que ela comprou o outro? E não sei o que, esse tipo de coisa que começou a surgir em vários aspectos da minha vida, mas porque o meu estilo de vida agora, as pessoas conseguem identificar mais, né? É diferente de quando eu tava fora do Brasil e, por exemplo, vamos dar esse exemplo, né? Se eu comprasse um leite da marca A ou da marca B, quem tava assistindo aqui do Brasil não sabia se eu tava pagando uma marca cara, uma marca barata, se eu ia no mercado, assim, se o meu estilo de vida era X, Y, Z, porque você não tem com o que comparar, né? Agora, quando eu tô aqui, parece que os olhos das pessoas ficam muito mais em cima de mim, do meu estilo de vida, dos lugares que eu frequento, das coisas que eu compro, do meu estilo de vida de forma geral, porque as pessoas reconhecem, elas reconhecem as marcas, elas reconhecem os lugares, elas sabem quanto custam as coisas, é muito diferente. Isso pra mim foi e é um pouco difícil. Eu me sinto às vezes um pouco invadida nas minhas escolhas, na minha privacidade, na forma como eu quero viver, e me sinto julgada nesses aspectos por essas pessoas que querem opinar sobre as minhas escolhas. Isso pra mim foi muito diferente. Eu sentia que eu tava um pouco mais reservada por estar distante, eu tava um pouco mais protegida nesse aspecto, que aqui eu não tô, eu me senti mais vulnerável aqui nisso. Então, por exemplo, usando o exemplo da faxineira que estava aqui, ou da babá que tem, né, que estava aqui. Eu recebi ao longo do ano, por exemplo,
barra desabafo aqui. Eu recebi várias mensagens de pessoas falando que agora a Fran não é mais humilde, porque a Fran agora tem uma pessoa que trabalha, que limpa a casa pra ela, sendo que eu sempre limpei também, sempre lavei louça, continuei fazendo as coisas, mas tinha alguém que me dava essa ajuda extra, né? E não era todo dia também, mas assim, na cabeça das pessoas agora eu não faço mais nada, eu sento no sofá e eu não lavo mais uma louça, eu não faço mais nada. Ou então se tem uma pessoa que é uma babá aqui em casa, eu não troco mais uma fralda da criança, eu não dou mais um banho, eu não faço mais nada, porque eu tenho essa ajuda. E eu senti essa grande diferença na forma como as pessoas começaram a me enxergar por não aceitar que eu tenho certos privilégios. E eu tenho certos privilégios, gente. Eu tenho noção que eu tenho uma vida diferente de muitas pessoas que me acompanham, e assim como tem muitas pessoas que me acompanham que têm um nível de vida muito melhor do que o meu, mas para algumas pessoas eu senti isso, que é muito enraizado na nossa cultura, de a pessoa que tem privilégios, ela deixa de ser humilde, ela deixa de ser gente como a gente, entendeu? Você se torna uma coisa diferente, você se torna uma pessoa metida porque você tem privilégios. Isso pra mim foi muito chocante na minha volta ao Brasil, né? Comentando esse aspecto profissional do meu trabalho, de ver que não todo mundo, né? Mas um grupo de pessoas passou a me enxergar de uma forma diferente, sendo que eu sou a mesma pessoa. Vivo a mesma coisa, gente. Eu vivo agora que em vez de comprar a marca A que eu comprava no Canadá, agora eu compro a marca B que tá aqui. Ou eu vivo isso, eu vivo aquilo. Ou então tenho o direito de fazer minha unha ou ter alguém dentro da minha casa, uma funcionária. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa, continuo acreditando nas mesmas coisas, eu continuo vivendo da mesma forma. Continuei gravando os meus vlogs mostrando eu ali, organizando a casa, fazendo as coisas. Mas as pessoas, não importa, mas pela informação que elas tinham da minha vida, de saber de certos privilégios meus, elas passaram automaticamente a me ver de uma forma diferente. Isso levou um tempo para eu poder aceitar isso, que eu estava sendo vista dessa forma, me senti injustiçada, falei, gente, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, mas eu entendo que essa é a visão de algumas pessoas. Isso pra mim ficou muito evidente nessa vinda ao Brasil nesse último ano. E aí agora que eu, por exemplo, anunciei, né, num desses últimos vídeos, que a gente não tem mais babá, a gente não tem mais diarista, agora a Fran voltou a ser a Fran de antes. Agora a Fran, a gente sentia falta da Fran de antes, sendo que é a mesma coisa, a mesma pessoa, os mesmos defeitos, mesmo tipo de conteúdo, mesma coisa, gente, mas as pessoas têm essa crença, né? E eu acho que, fazendo uma crítica aqui à nossa cultura, que eu acho que não é uma crítica que ela é somente da nossa cultura brasileira. Eu acho que é uma coisa que se reflete em outras culturas também, mas aqui é muito forte isso, de que você tem que se desculpar pelos privilégios e pelos acessos que você tem. Como se é uma coisa ruim, você prosperar é algo ruim para muitas pessoas que não acompanharam não prosperaram junto com você. Então, se você prospera, automaticamente você se torna uma pessoa metida, ou você se torna uma pessoa que é diferente. E isso é visto de uma forma negativa. E eu acho isso muito curioso, porque a gente tem essa crença limitante como brasileiro, eu acho, fazendo uma crítica aqui. E eu acho que muita gente não vai gostar disso que eu tô falando aqui no vídeo, mas eu acho que é uma crença limitante que a gente no Brasil tem. Isso pra mim ficou muito evidente em vários momentos do meu ano de perceber isso. Mas pra mim foi uma coisa que marcou muito esses meus últimos 12 meses. A qualidade de vida entre Canadá e Brasil. Se a gente pretende voltar ao Canadá a passeio, o que você mais gosta aqui no Brasil em comparação à América do Norte? E sobre o sistema educacional, se é muito diferente, se foi difícil pros meninos, qual foi a maior dificuldade de adaptação até agora?